Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de 2 Reis, capítulo 8, do verso 1 a 6, vai tratar sobre a providência de Deus. Às vezes não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, mas quando vivemos a vontade do Senhor, recebemos a sua provisão e sustento em cada momento. A mulher citada neste texto é a mesma mulher que veio a ter um filho como uma bênção de Deus em retribuição à sua fidelidade e prestatividade com o profeta Eliseu, que nós já meditamos também em 2 Reis, capítulo 4. Aquela mulher que já tinha visto o poder de Deus lhe dando um filho, sendo que ela era estéril, e depois sendo o seu filho ressuscitado. Contudo, depois de um tempo de provação e seca, ela parecia que o propósito de Deus para a sua família havia findado. A pergunta que nos vem do texto é: qual é a provisão que você tem recebido de Deus? Você tem recebido alguma provisão de Deus? E é o que nós vamos aprender com a história dessa mulher, sobre como podemos buscar a provisão de Deus para nossas vidas. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós pedimos bênçãos, nós pedimos as coisas e achamos que Deus não nos ouve. E é por isso que no capítulo 8, aí no versículo 1 diz: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. O profeta avisou que aconteceria uma grande fome naquele tempo, e este aviso, meus amados, tinha o propósito de livrar aquela família da necessidade, das dificuldades. A mulher saiu de sua casa amando de Deus, e então não havia o que temer, pois certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas, segundo Amós 3:7. Deus sempre fala conosco. Nós é que às vezes não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós que não estamos atentos para a voz de Deus falando a nós. Mas como ovelhas, devemos ouvir a voz do bom pastor. É assim que Jesus Cristo fala, lá em João 10:27, que quando Ele chama as suas ovelhas ouvem a sua voz, porque conhecem o seu pastor. Obedecer à voz de Deus nem sempre é fácil, principalmente quando o Senhor diz algo que não queremos ouvir. Contudo, é preciso saber que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. E a vontade do homem nem sempre é boa, e a vontade do homem nem sempre é perfeita, é imperfeita e às vezes desagradável. E é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus, estarmos atentos a esta voz maravilhosa, prestar atenção para ouvir Deus falar conosco. Mas será que só basta ouvir a voz de Deus? Não. Além de ouvir, é necessário que nós também obedeçamos a esse Deus maravilhoso. No capítulo 8, aí no versículo 2 diz: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ou seja, a mulher obedeceu a Deus e foi para a terra dos filisteus, que era vizinha de Israel, e os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus. E para ele não deve ter sido nada fácil ficar ali. Lembra-se de Golias? Era um filisteu. O povo de Israel estava sempre, o povo hebreu estava sempre em guerra com os filisteus. Contudo, se foi Deus que mandou, ali era o melhor lugar que ela poderia viver. Então ela foi, ela obedeceu. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar.
1 Samuel 15, 22. E quantas vezes vemos pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento, estão sacrificando por não ter obedecido a Deus. A palavra ensina: confia no Senhor e o faz bem. Salmos 37, 3. Então, não adianta só confiar e continuar fazendo tudo errado, fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. É necessário que eu ouça a voz de Deus falar comigo, mas também que eu obedeça. Quando obedecemos a Deus, não há o que temer, porque Ele cuida de nós. A obediência é a condição para que Deus tenha liberdade de prover em nossas vidas. O Senhor não vai dar sustento, só vai te sustentar de fato quando você realmente depender dEle. Eu preciso estar dependente de Deus. É por isso que o salmista lá no Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, a obediência a Deus é que Ele vai nos sustentar. Eu preciso obedecer a Deus. O terceiro ponto aí importante para nós destacarmos aqui é o versículo de número 3. Notem que no versículo 3 diz que além de nós ouvirmos a voz, obedecermos a Deus, é necessário também esperar. Foi o que eu disse aqui no Salmo de número 37. Diz assim: ao cabo dos 7 anos a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Somente quando terminaram os 7 anos é que a mulher voltou para a sua terra. E imagino que para isso ela deve ter contado exatamente o tempo, teve marcado ali o dia aqui para completar os 7 anos. Quando estamos esperando, parece que o tempo demora a passar, mas no momento certo, Deus intervém para agir e podemos declarar, como diz o salmista lá no Salmos 41, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aguardar o tempo de Deus não é fácil, porque vivemos em um tempo cronometrado, tudo é marcado, tudo é programado, mas o tempo de Deus não é cronos humano, e sim o kairos, o tempo da eternidade. Esperança é ter fé e ficar esperando. Precisamos aprender a esperar no Senhor. É por isso que quando perguntaram para Cristo quando que Ele voltaria, quando que seria o fim, quando que seríamos arrebatados, quando iríamos para o reino celestial, Jesus Cristo respondeu: 1 ano é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como 1 ano para Deus. Nós não sabemos o tempo de Deus, nós é que estamos debaixo do tempo. Para Deus não existe tempo. Quando temos fé, devemos continuar crendo e esperando até acontecer o milagre de Deus em nossas vidas. Você tem esperado em Deus? Você tem tido paciência? Você tem confiado a sua vida ao Senhor? Espere nele e Ele fará o melhor para você. Portanto, meus amados irmãos, os versos 4 e 5 aqui de 2 Reis diz: contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Quando a mulher voltou para a sua terra e viu que suas terras e casas estavam ocupadas, ela foi reivindicar ao rei. Ela foi lá na presença do rei e pedir que lhe desse tudo de volta. Ela sabia que poderia ouvir um não do rei, por ter abandonado por 7 anos o seu povo e ter saído dali. Mas ela chegou no palácio justamente no momento em que Geazi contava para o rei sobre a ressurreição
de seu filho. Por isso, o rei atendeu a mulher imediatamente. A mulher chegou na hora certa, no lugar certo. Alguém poderia dizer: ah, pastor, isso foi coincidência. Isso foi, olha, foi sorte. Nós não acreditamos em coincidência nem em sorte. Nós acreditamos na providência divina. Não foi coincidência, mas uma providência de Deus, que estava preparando aquilo tudo para engrandecer o nome dele. E quando Deus está à nossa frente, tudo dá certo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, segundo Romanos 8,14. Quantas vezes, meus amados irmãos, tentamos reivindicar direitos nossos e não conseguimos? Precisamos pedir a Deus a direção para não ir ao lugar errado. Quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, quando nós esperamos no Senhor, quando nós aprendemos a ouvir Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, Deus age na nossa frente. Deus está operando o tempo todo à nossa frente. E precisamos pedir a Deus a direção para não ir ao lugar errado na hora errada. Se você ama a Deus, creia que Ele está dirigindo a sua vida, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8,28. Então, nunca tente fazer por si mesmo o que só Deus pode fazer por você. Você tem deixado Deus agir em sua vida ou tem resolvido você mesmo os seus problemas? Lembre-se, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Às vezes nós pensamos em desistir, às vezes nós queremos abandonar o barco, às vezes nós queremos abandonar tudo, mas lembre-se, foram 7 anos que essa mulher esperou para voltar ao seu lar. Mas Deus estava trabalhando, agindo. E no momento certo, ela recebeu a provisão de Deus. É necessário que nós dobremos os nossos joelhos. É necessário que nós oremos ao Senhor e supliquemos a Ele para que Ele manifeste o seu poder, a sua misericórdia em nossas vidas, para que nós possamos realmente ser abençoados por Ele em tudo o que nós fazemos. Por isso, meus amados irmãos, aí no segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 6, finaliza assim: interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. A mulher recebeu tudo o que ela tinha de volta, e mais, com lucro, dos 7 anos que ela teria, lucro, porque foi um tempo de fome. Isso é impressionante. O rei deve ter mandado calcular o quanto aquelas terras dariam de lucro em 7 anos. E ela recebeu tudo. A mulher deve ter ficado rica. Deus tem um propósito para a sua vida. Confie nisso. Não importa o que esteja acontecendo, como é bom saber disso. Mas para receber a provisão do Senhor, é preciso ouvir a voz de Deus, obedecer, esperar no Senhor e deixar Deus agir em sua vida. Porque, como eu disse hoje pela manhã na mensagem, nós somos aqui forasteiros. A nossa terra não é essa. A nossa terra é lá no reino celestial. É lá que nós estamos indo. Nós somos filhos do rei. E nosso reino não é aqui, é no reino celestial. Então, lembrando-se das palavras de Cristo: aonde está o teu tesouro, o teu coração,
aí está o teu tesouro. Muitas vezes nós temos colocado o nosso coração aqui nessa terra e temos nos esquecido do reino celestial. Jesus Cristo veio, morreu para nos salvar, para que nós pudéssemos retornar ao reino celestial. Pense nisso. Talvez você tenha dependido de Deus como seu provedor, mas deixe Deus ser o seu grande provedor, ser o seu grande sustentador, porque Ele nos sustenta a cada momento, nos direcionando para a nossa terra de volta. Aquela mulher voltou para a sua terra, lá de Israel. E nós também iremos voltar para a terra, que é o nosso lugar lá nos céus. O nosso lugar não é aqui, é nos céus. E eu estou enfatizando isso, para que nós possamos memorizar que nós aqui não passamos de forasteiros. Forasteiro é aquela pessoa que vai viajando até chegar ao seu destino, à sua casa verdadeira. E a nossa casa verdadeira não é aqui, é nos céus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre aprender a ser dependentes totalmente do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé e vou convidar para que o jovem Gabriel nos eleve a Deus em oração, agradecendo as bênçãos e a palavra dele neste momento. Oremos.